Sentado em uma calçada, um milionário chora desesperadamente após receber a notícia mais horrível de sua vida. Quando surge uma menina mendiga e estende um pedaço de comida e pergunta com inocência: Senhor, você também sofre de fome e sede? Eu sei bem como é. O milionário, incrédulo com a pergunta, faz algo que deixa todos em choque. Amor, cada história é uma nova emoção. Inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo. Vamos continuar com a história. O mundo de Eduardo Ramos desmoronou em uma tarde de março, quando o sol da cidade do México ainda brilhava indiferente sobre a Avenida Insurgentes. Sentado na calçada fria, com o terno amarrotado e os joelhos dobrados contra o peito, ele não conseguia processar as palavras que ainda ecoavam em sua mente. Lamento informar, Sr. Ramos, mas Isabela não resistiu às complicações. 3 anos lutando contra a doença autoimune. 3 anos de esperança e desespero alternados. E agora, apenas o vazio. As pessoas passavam apressadas ao seu redor, algumas reconhecendo vagamente o rosto do empresário que costumava estampar as páginas econômicas dos jornais. Ninguém se aproximava. Eduardo Ramos, dono de uma das maiores construtoras do país, estava sozinho da forma mais absoluta possível. Foi então que uma vozinha tímida rompeu o turbilhão de seus pensamentos. Senhor, você também sofre de fome e sede? Eduardo ergueu os olhos e viu uma menina de aproximadamente 6 anos, com o rosto sujo e roupas remendadas, segurando em suas pequenas mãos um pedaço de pão pela metade. Os olhos dela, grandes e escuros, brilhavam com uma compaixão que ele não via há muito tempo. Eu só tenho essa metade, mas posso dividir com você, continuou a menina, estendendo um pedaço ainda menor do pão em sua direção. Eduardo sentiu algo se mover dentro de seu peito, uma mistura de dor e surpresa que o deixou sem palavras. Ali estava uma criança que claramente não tinha nada, oferecendo o pouco que possuía para um estranho que parecia em sofrimento. Não, pequena, ele conseguiu murmurar, a voz rouca. Obrigado, mas fique com seu pão. A menina inclinou a cabeça, estudando seu rosto com a seriedade peculiar das crianças que cresceram rápido demais. Você perdeu alguém importante, não foi? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele na calçada. Eu também perdi. Minha mãe foi embora quando eu era pequenina. Eduardo olhou para ela, realmente olhou, e viu algo que o tocou profundamente. Nos olhos daquela criança havia uma sabedoria triste, mas também uma luz que ele havia perdido fazia tempo. Como você se chama? Perguntou ele. Lúcia, respondeu ela, mordiscando seu pão devagar, como quem sabe que deve fazer cada pedaço durar. E você, Eduardo? Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. 2 almas feridas, compartilhando um momento de estranha paz no meio do caos urbano. Eduardo observou como Lúcia mastigava cuidadosamente, saboreando cada migalha, e sentiu uma vergonha profunda ao pensar em todas as refeições que deixara pela metade, em toda a abundância que sempre considerara natural. Quando Lúcia terminou seu pão, ela se levantou e sacudiu as migalhas do vestido surrado. Eu preciso ir agora, Eduardo. Mas se você quiser, pode me procurar aqui amanhã. Às vezes é bom ter alguém para conversar quando a gente está triste. E assim como havia aparecido, ela se foi, desaparecendo entre a multidão como um fantasma gentil. Eduardo permaneceu sentado na calçada até o sol se pôr, pensando no contraste cruel entre sua vida e a daquela menina. Ele que tinha tudo e havia perdido o que mais importava. Ela que não tinha nada e ainda assim encontrava forças para oferecer consolo a um estranho. Pela primeira vez, desde a morte de Isabela, Eduardo sentiu algo além da dor. Uma curiosidade dolorosa sobre aquela criança e uma pergunta que não conseguia calar. Como alguém tão pequeno e com tão pouco conseguia ter tanto para dar?
A noite foi longa e insone. Eduardo vagou pela mansão vazia em Polanco, cada cômodo ecoando com memórias de Isabela. Sua risada cristalina no piano, os desenhos colados na geladeira, o cheiro de shampoo infantil que ainda persistia em alguns cantos da casa. Mas, em meio às lembranças dilacerantes, a imagem de Lúcia retornava constantemente. Seus olhos compassivos, o gesto natural de dividir o pão, a sabedoria antiga daquela criança que deveria estar preocupada apenas com brincadeiras. Quando o sol nasceu, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo sua secretária, Carmen, quando ela atendeu o telefone. "Cancele todos os meus compromissos da próxima semana", disse ele, ignorando o tom de choque na voz dela. "Pero Sr. Ramos tem a reunião com os investidores japoneses e... Tudo, Carmen. Diga que estou lidando com assuntos pessoais urgentes." Eduardo vestiu roupas simples, jeans e uma camisa branca, e dirigiu de volta à Avenida Insurgentes. O movimento matinal era intenso. Trabalhadores correndo para pegar ônibus, vendedores ambulantes montando suas barracas, a cidade despertando para mais um dia de luta pela sobrevivência. Ele estacionou e caminhou pela calçada onde havia encontrado Lúcia, procurando por qualquer sinal da menina. Perguntou a alguns comerciantes locais, descrevendo-a, mas poucos pareciam prestar atenção nas crianças de rua que circulavam pela região. Foi apenas no final da tarde, quando já considerava desistir, que a viu. Lúcia estava encolhida entre duas lixeiras, dormindo com o corpo curvado em uma posição que partiu o coração de Eduardo. Mesmo no sono, ela parecia alerta, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Ele se aproximou devagar, notando os hematomas roxos em seus braços magros e um corte no lábio que não estava lá no dia anterior. A raiva que sentiu foi intensa e imediata. Quem havia machucado uma criança tão pequena? "Lúcia", chamou ele suavemente. Ela acordou sobressaltada, os olhos arregalados de medo até reconhecê-lo. Então, seu rosto se iluminou com um sorriso que contrastava dolorosamente com os machucados. "Eduardo, você voltou!" "Claro que voltei", disse ele, agachando-se ao lado dela. "Prometi que te procuraria, não foi?" Lúcia assentiu, ainda sorrindo, mas Eduardo notou como ela instintivamente escondeu os braços machucados. "Está com fome?" perguntou ele. O estômago dela respondeu antes que pudesse falar, com um ruído audível que a fez corar. "Venha", disse Eduardo, estendendo a mão. "Vamos comer alguma coisa." Ele a levou a um pequeno restaurante familiar na esquina, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes ao verem um homem bem vestido, acompanhado de uma menina visivelmente de rua. Lúcia comeu com a mesma reverência com que havia tratado o pão no dia anterior, saboreando cada garfada como se fosse um banquete. "Lúcia", Eduardo disse cuidadosamente, "quem fez esses machucados em você?" A menina parou de comer e baixou os olhos. "Foi o tio Renato. Ele fica bravo quando bebe e ontem ele bebeu muito." "Onde estão seus pais?" "Mamãe morreu quando eu era pequenina." "Papai, não sei onde está. O tio Renato disse que vai cuidar de mim, mas..." Ela tocou o corte no lábio. "Às vezes ele esquece como se cuida de criança." Eduardo sentiu o peito apertar. A naturalidade com que ela falava da violência revelava uma realidade aterrorizante. Aquilo era rotina para ela. "Já tentaram te ajudar?" "Assistentes sociais, policiais?" Lúcia assentiu tristemente. "Já vieram algumas vezes, mas o tio Renato sempre fala bonito para eles, diz que me ama muito e que os machucados são de brincar na rua. E depois eles vão embora e ele fica mais bravo ainda." Eduardo cerrou os punhos embaixo da mesa. Conhecia bem o sistema sobrecarregado de assistência social. Sabia como era fácil para um adulto manipular a situação quando havia poucos recursos para investigações aprofundadas. "Lúcia, você gostaria de ter uma vida diferente? Com comida todo dia, uma cama própria, escola?" Os olhos dela se iluminaram com um sonho antigo.
Escola. Eu sempre quis aprender a ler direito. Sei um pouquinho, mas queria ler livros inteiros, com histórias de princesas e dragões. E se eu pudesse te ajudar com isso? Lúcia o estudou com seriedade. Por que você quer me ajudar, Eduardo? Você nem me conhece direito. A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais para uma criança de 6 anos. Como explicar que ela havia sido a primeira pessoa a mostrar compaixão por sua dor? Como dizer que, na generosidade dela, ele havia encontrado um propósito que não sabia que estava procurando? Às vezes, disse ele finalmente, as pessoas se encontram quando mais precisam uma da outra. Lúcia sorriu e pegou um guardanapo da mesa, dobrando-o cuidadosamente e guardando no bolso do vestido. Este é o meu primeiro jantar de verdade em muito tempo, disse ela. Quero guardar para lembrar. Eduardo sentiu os olhos ardendo. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Os dias seguintes se transformaram em uma dança delicada entre Eduardo e Lúcia. Ele aparecia na Avenida Insurgentes todas as manhãs, trazendo café da manhã e conquistando a confiança da menina pedaço por pedaço. Ela, inicialmente desconfiada, a vida nas ruas havia lhe ensinado que adultos raramente mantinham promessas. Começou a acreditar que talvez desta vez fosse diferente. Eduardo contratou discretamente um detetive particular, Marcelo Santos, um homem de meia idade com experiência em casos envolvendo crianças vulneráveis. As informações que Marcelo trouxe foram perturbadoras. Renato Vasconcelos, de 38 anos, tinha histórico de embriaguez e violência doméstica. Havia sido denunciado 3 vezes por vizinhos, mas sempre conseguira convencer os assistentes sociais de que eram acusações infundadas. O sistema está sobrecarregado, Eduardo, explicou Marcelo durante uma reunião no escritório. Eles fazem o que podem, mas com tantos casos e poucos recursos, um homem que sabe falar bonito consegue enganar uma visita rápida. Eduardo também acionou sua equipe jurídica, liderada pela advogada Helena Morales, especialista em direito da família. Helena foi honesta sobre os desafios. Legalmente será difícil, disse ela, ajustando os óculos enquanto estudava os documentos. Você não tem laços sanguíneos com a menina, é solteiro, e o tio tem a guarda oficial. Precisaremos de provas concretas de negligência ou abuso, e mesmo assim, o processo pode demorar meses. Mas Eduardo estava determinado. Pela primeira vez desde a morte de Isabela, tinha algo pelo que lutar. Durante esse período, sua relação com Lúcia se aprofundou. Ele descobriu que ela tinha uma inteligência viva e uma criatividade surpreendente. Quando ele trouxe lápis e papel, ela desenhou com o entusiasmo de alguém que finalmente podia expressar o mundo que via em sua mente. Este é você, disse ela um dia, mostrando um desenho de um homem alto ao lado de uma menina pequena, ambos sorrindo. E esta sou eu, viu? Não estamos tristes aqui. Eduardo guardou o desenho como um tesouro. Foi em uma quinta-feira cinzenta que conheceu Dolores Herrera, uma psicóloga da ONG Manos Abertas, que trabalhava com crianças de rua. Dolores, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis, encontrou Eduardo enquanto ele esperava Lúcia aparecer. Você é o homem que tem ajudado Lúcia, disse ela, aproximando-se. Ela fala de você para as outras crianças. Eduardo se levantou surpreso. Outras crianças? Há toda uma rede de meninos e meninas que vivem nesta área. Eles se protegem uns aos outros, compartilham informações. Lúcia tem contado que um homem gentil tem dado comida para ela. Dolores estudou Eduardo com atenção. Posso perguntar suas intenções? Eduardo respirou fundo e contou a história toda. A morte de Isabela, o encontro com Lúcia, seu desejo de ajudá-la a ter uma vida melhor. Dolores escutou em silêncio, fazendo perguntas pontuais que revelaram sua experiência com situações similares. Admiro seu coração,
disse ela finalmente. Mas precisa entender, tirar uma criança de uma situação de rua não é simples. Há questões legais, psicológicas, sociais. Lúcia precisará de muito apoio para se adaptar a uma vida completamente diferente. Estou disposto a fazer o que for necessário, respondeu Eduardo. Dolores sorriu pela primeira vez. Então talvez possamos trabalhar juntos. Minha ONG pode fornecer o suporte psicológico e social que Lúcia precisará. E você pode oferecer o que ela nunca teve, uma família. Foi nesse momento que Lúcia apareceu, correndo pela calçada, com uma urgência que imediatamente alarmou Eduardo. Ela estava ofegante, com lágrimas nos olhos e um novo hematoma no rosto. Eduardo! Gritou ela, jogando-se em seus braços. O tio Renato descobriu. Ele descobriu sobre você. Eduardo a abraçou, sentindo-a tremer. Calma, pequena. O que aconteceu? Um vizinho contou para ele que você vem me encontrar. Ele ficou muito bravo, disse que você quer me roubar dele. Ele disse que vai me levar embora, para longe daqui. Eduardo e Dolores trocaram olhares preocupados. Lúcia, Eduardo disse suavemente, você quer vir comigo agora? Podemos ir para um lugar seguro. Ela o olhou com olhos cheios de esperança e medo. Mas e se eles me obrigarem a voltar? E se o tio Renato me encontrar e ficar ainda mais bravo? Não vamos deixar isso acontecer, prometeu Eduardo, mesmo sabendo que não tinha garantias de que poderia cumprir essa promessa. Dolores se agachou ao lado de Lúcia. Querida, você confia no Eduardo? Lúcia assentiu sem hesitar. Então vamos tentar, mas você precisa ser corajosa, está bem? Lúcia tocou o guardanapo dobrado em seu bolso, seu talismã daquele primeiro jantar, e assentiu. Eu quero tentar, sussurrou. Naquele momento, Eduardo soube que não havia volta. Ele assumira a responsabilidade não apenas por Lúcia, mas por lutar contra um sistema que falhava em proteger as crianças mais vulneráveis. Era uma batalha que poderia custar tudo o que ele havia construído, mas pela primeira vez em meses, sentia que sua vida tinha um propósito maior que o sucesso empresarial. A casa de Eduardo em Polanco nunca havia abrigado tamanha mistura de esperança e ansiedade. Lúcia, instalada no quarto que fora de Isabela, Eduardo havia removido os brinquedos mais pessoais, mas mantido os livros e a escrivaninha. Movia-se pela casa como uma pequena exploradora cautelosa, tocando objetos com reverência, como se temesse que tudo pudesse desaparecer. Isso é tudo meu? Perguntou ela na primeira manhã, apontando para a cama de solteiro com lençóis limpos e travesseiros fofos. É tudo seu, confirmou Eduardo, observando-a alisar o cobertor com as mãos pequenas. Dolores vinha diariamente, ajudando Lúcia na transição e orientando Eduardo sobre como lidar com uma criança que havia sofrido trauma. Ela explicou sobre os pesadelos noturnos, as vezes em que Lúcia acordava gritando e procurava lugares para se esconder, os momentos em que a menina voltava a agir como se ainda estivesse nas ruas, guardando comida embaixo da cama, dormindo no chão em vez da cama macia. É normal, tranquilizou Dolores. O corpo dela ainda não acredita que está segura. Vai demorar um tempo. Eduardo aprendeu a ser paciente. Aprendeu que Lúcia precisava ver a comida sendo preparada para acreditar que ela existia, que gostava de manter a porta do quarto entreaberta para ter certeza de que podia sair se precisasse, que às vezes precisava tocar nele para ter certeza de que não era um sonho. Em contrapartida, Lúcia trouxe vida para a casa silenciosa. Ela desenhava por horas na escrivaninha, criando mundos coloridos onde crianças e adultos eram felizes juntos. Fazia perguntas constantes sobre tudo, como funcionava a televisão, por que as plantas precisavam de água, se Eduardo ficava sozinho antes dela chegar. Você tinha uma filha? Perguntou ela um dia, segurando uma foto de Isabela que Eduardo havia esquecido em uma estante. Eduardo sentiu o peito apertar, mas decidiu ser honesto. Tinha. Ela se chamava Isabela.
Ela foi embora. Lúcia estudou a foto com cuidado. Ela era bonita e parecia feliz. Olhou para Eduardo com seriedade. Você ainda fala com ela? Como assim? Eu falo com minha mãe às vezes. À noite, quando está bem quietinho. Conto para ela como foi meu dia. Acho que ela escuta. Eduardo sentiu os olhos arderem. Sim, pequena. Eu também falo com Isabela às vezes. Então, pode contar para ela sobre mim. Acho que ela ia gostar de saber que você tem alguém para cuidar agora. Naquele momento, Eduardo compreendeu que Lúcia não estava apenas curando suas próprias feridas. Ela estava ajudando-o a curar as dele também. A rotina começou a se estabelecer. Pela manhã, Eduardo levava Lúcia a uma escola particular, onde a diretora, sensibilizada pela história, havia concordado em recebê-la mesmo sem toda a documentação oficial. Lúcia absorvia o aprendizado com uma fome voraz. Em 2 semanas, já estava lendo frases simples e escrevendo seu nome com letras caprichadas. Olha, Eduardo, gritou ela um dia, mostrando um livro infantil. Consegui ler a história toda sozinha. Eduardo sentia o coração se expandir a cada pequena conquista dela. Mas a felicidade era frágil. Helena Morales trabalhava incansavelmente nos aspectos legais, tentando encontrar brechas que permitissem formalizar a situação de Lúcia. O processo de denúncia contra Renato avançava lentamente, dependente de depoimentos e evidências que nem sempre eram fáceis de obter. Foi na 3ª semana que Marcelo Santos trouxe notícias preocupantes. Renato está procurando por ela, informou durante uma reunião tensa no escritório de Eduardo. Ele tem feito perguntas no bairro, ameaçado vizinhos, e há rumores de que ele tem contactos duvidosos, pessoas que podem ajudá-lo a recuperar Lúcia. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que isso significa exatamente? Significa que precisamos acelerar o processo legal e talvez considerar medidas de proteção extras. Naquela noite, Eduardo conversou com Lúcia sobre a situação, tentando ser cuidadoso para não assustá-la mais do que o necessário. Lúcia, você se lembra do que conversamos sobre o tio Renato poder tentar te procurar? Ela sentiu, o rosto sério. Dolores me explicou. Ela disse que às vezes as pessoas precisam esperar para que os juízes decidam onde é melhor para as crianças morarem. Exato. Enquanto isso, você vai ficar comigo e vamos fazer tudo para que você se sinta segura. Mas se alguém estranho se aproximar de você na escola ou na rua, você promete me contar imediatamente. Lúcia pegou o guardanapo do restaurante, que agora mantinha sempre no bolso da blusa da escola. Eduardo, se o tio Renato me levar embora, você vai me procurar? A pergunta partiu o coração dele. Lúcia, eu prometo que vou fazer tudo, absolutamente tudo, para que isso não aconteça. E se acontecer, eu vou procurar por você até encontrar. Você é importante demais para mim agora. Ela sorriu e se abraçou nele. Você também é importante para mim. Você é a primeira pessoa que me faz sentir que eu tenho valor. Naquela noite, Eduardo ficou acordado por horas, observando Lúcia dormir e pensando em como a vida podia mudar tão drasticamente. 3 meses atrás, ele era um homem destruído pela perda. Agora, ele era alguém responsável por proteger uma criança preciosa e descobrindo que ser pai não dependia apenas de laços sanguíneos, mas de amor, cuidado e compromisso. Mas também sabia que a batalha real ainda estava por vir. O pesadelo começou numa sexta-feira ensolarada de maio. Eduardo havia chegado mais cedo à escola para buscar Lúcia e assistir a uma apresentação de leitura da turma dela. Encontrou a professora, Maria Helena, esperando-o no pátio com uma expressão preocupada. Senhor Ramos, preciso falar com você. Eduardo sentiu o estômago se contrair. O que aconteceu? Um homem veio procurar Lúcia hoje de manhã. Disse que era o tio dela e que tinha direito de vê-la. A diretora não permitiu, obviamente, mas ele ficou muito alterado.
Gritou que íamos pagar caro por esconder uma criança sequestrada. O sangue de Eduardo gelou. Onde está Lúcia agora? Na secretaria, com a diretora. Ela ficou muito assustada quando soube. Eduardo correu para a secretaria, onde encontrou Lúcia encolhida numa cadeira grande demais para ela, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando o viu, ela se jogou em seus braços. Ele me encontrou, Eduardo. O tio Renato me encontrou. Calma, pequena, murmurou ele, abraçando-a forte. Você está segura, vamos para casa agora. Mas Eduardo sabia que Renato descobrir a escola significava que ele estava se aproximando perigosamente. Naquela noite, depois de colocar Lúcia para dormir, ele fez várias ligações urgentes para Marcelo, para Helena, para Dolores, até mesmo para um sistema de segurança privada. Recomendo que vocês saiam da cidade por uns dias, sugeriu Marcelo, até conseguirmos uma ordem de proteção mais robusta. Mas antes que Eduardo pudesse organizar qualquer coisa, Renato agiu. Foi numa segunda-feira, quando Eduardo estava no escritório resolvendo questões urgentes que não podia mais adiar, que recebeu a ligação da escola. Lúcia havia sido retirada por um homem que se identificou como tio e apresentou documentos que, embora Eduardo soubesse serem válidos legalmente, representavam o fim de seu mundo. Não podemos impedir, Sr. Ramos, disse a diretora claramente angustiada. Ele tem a guarda legal, chamamos a polícia, mas eles confirmaram que ele tinha o direito de levar a menina. Eduardo saiu correndo do escritório, dirigindo como um louco até a escola, depois até o endereço que Marcelo havia conseguido para Renato. Mas quando chegou ao cortiço degradado no centro da cidade, os vizinhos disseram que Renato havia partido com uma criança pequena e algumas bagagens. Disse que ia para Guadalajara visitar uns parentes, informou uma mulher mais velha, visivelmente perturbada pela situação. Aquela pobre menina estava chorando muito. Eduardo sentiu o mundo desabar novamente. Ligou imediatamente para Helena. Ele pode fazer isso? Simplesmente sair da cidade com ela? Legalmente, sim, respondeu Helena, e Eduardo pôde ouvir a frustração em sua voz. Ele tem a guarda. Teoricamente, pode viajar com ela para onde quiser, desde que não saia do país. E como vamos encontrá-la? Marcelo já está organizando uma busca, e eu vou trabalhar para conseguir uma ordem judicial baseada no fato de que ele retirou a criança da escola sem aviso prévio, o que pode ser considerado prejudicial ao bem-estar dela. Mas Eduardo sabia que burocracias levavam tempo, e tempo era algo que Lúcia não tinha. Durante 3 dias e 3 noites, ele não dormiu. Marcelo coordenou uma rede de contactos em Guadalajara, mas a cidade era grande e Renato conhecia formas de permanecer invisível. Eduardo ofereceu recompensas, contratou mais detetives, chegou até mesmo a considerar métodos menos ortodoxos de encontrar Lúcia. Foi Dolores quem o encontrou no 4º dia, sentado no quarto de Lúcia, segurando o último desenho que ela havia feito. Uma família feliz embaixo de um arco-íris. Eduardo, você precisa comer alguma coisa. Não consigo, murmurou ele. Não consigo parar de pensar no que ela deve estar sentindo. Ela deve achar que eu a abandonei, que não cumpri minha promessa. Dolores se sentou ao lado dele. Lúcia conhece você, Eduardo. Ela sabe que você não desistiria dela. Mas e se não conseguirmos encontrá-la? E se Renato a machucar porque está com raiva de mim? Então, vamos nos certificar de que isso não aconteça. Dolores pegou o telefone e fez uma ligação. Olá, é Dolores Herrera, da Manos Abertas. Preciso falar com Rosa Mendoza. Sim, é urgente. Ela se virou para Eduardo. Rosa trabalha com uma rede de ONGs em todo o México. Se alguém pode mobilizar pessoas para procurar Lúcia, é ela. Eduardo sentiu uma faísca de esperança. Você faria isso? Eduardo, Lúcia não é apenas importante para você. Ela se tornou importante para todos nós que a conhecemos. E além disso, Dolores sorriu tristemente. Há milhares de crianças como ela por todo o país.
Se conseguirmos fazer barulho suficiente com este caso, talvez possamos chamar atenção para o problema maior. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua busca por Lúcia, mas sua compreensão de seu próprio papel no mundo. Eduardo nunca havia imaginado que sua dor pessoal pudesse se transformar em um movimento coletivo. Em uma semana, a história de Lúcia, a menina que ofereceu pão a um estranho em sofrimento e que agora estava desaparecida, espalhou-se pelas redes sociais e mídia local como um incêndio de compaixão. Rosa Mendoza, uma ativista experiente com décadas de trabalho com crianças vulneráveis, transformou o caso em uma campanha nacional. Jaris Encontrem Lúcia tornou-se trending topic no Twitter mexicano. Voluntários de dezenas de cidades começaram a procurar uma menina de 6 anos com um guardanapo dobrado no bolso e um sorriso que derretia corações. "Nunca vi nada assim", disse Rosa durante uma reunião improvisada no escritório de Eduardo, que havia se transformado em um centro de operações. A história tocou as pessoas de uma forma muito profunda. Talvez porque todos nós já encontramos uma Lúcia em nossas vidas, alguém pequeno que nos ensinou algo grande. Eduardo, que passou a vida inteira evitando exposição pública desnecessária, agora concedia entrevistas na televisão, falando sobre Lúcia com uma emoção crua que comovia os telespectadores. "Ela me ensinou que riqueza não se mede pelo que você tem, mas pelo que você é capaz de compartilhar", disse ele durante uma entrevista no noticiário vespertino. "Uma menina de 6 anos, com fome, ofereceu-me metade de seu único pão. Agora eu preciso encontrá-la, não apenas por ela, mas por todas as crianças que estão em situações similares." As denúncias começaram a chegar. Crianças sendo maltratadas em várias partes do país, famílias negligentes, sistemas de proteção falhando. Eduardo percebeu que Lúcia havia se tornado o símbolo de um problema muito maior do que imaginara. Foi em uma dessas denúncias que veio a primeira pista real. Uma mulher de Guadalajara ligou para a linha direta que Eduardo havia estabelecido. "Vi uma menina que parece com a da televisão", disse a voz nervosa. "Ela estava com um homem bêbado no Mercado Central. A menina parecia com muito medo e quando ela tropeçou, o homem a puxou pelo braço muito forte. Ela estava segurando alguma coisa no bolso, apertando como se fosse muito importante." O coração de Eduardo disparou. Marcelo e uma equipe de voluntários locais correram para Guadalajara, mas quando chegaram ao mercado, Renato e Lúcia já haviam desaparecido novamente. "Eles estão se movendo constantemente", relatou Marcelo por telefone. "Mas temos várias pessoas procurando agora. É questão de tempo." Enquanto isso, Helena havia conseguido avanços significativos no aspecto legal. A exposição midiática pressionou as autoridades a agirem com mais urgência. Uma ordem de busca e apreensão foi emitida, e Renato agora era oficialmente considerado foragido por colocar uma menor em risco. "A opinião pública está do nosso lado", explicou Helena. "Isso faz toda a diferença nos tribunais." Dolores também trouxe boas notícias. Várias famílias haviam entrado em contato oferecendo ajuda para outras crianças em situações similares. A Rede Lúcia, como começou a ser chamada, estava se espalhando por todo o México. "Você percebe o que aconteceu?", disse Dolores para Eduardo enquanto organizavam os documentos no escritório. "Lúcia não apenas mudou sua vida, ela está mudando a vida de centenas de crianças." Eduardo olhou para o quadro na parede onde havia pendurado todos os desenhos de Lúcia. No centro estava o primeiro, ele e ela sorrindo, sem tristeza. "Ela sempre soube que tinha algo especial para dar ao mundo", murmurou. "Mesmo quando não tinha nada material." Foi na madrugada do 8º dia que o telefone tocou. Eduardo atendeu no primeiro toque. "Encontramos ela", disse Marcelo. E Eduardo pôde ouvir o alívio em sua voz. Um dono de lanchonete em Puebla reconheceu Renato.
Ele está bêbado em um hotel barato e Lúcia está com ele. Já chamamos a polícia local. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ela está bem? Fisicamente, sim, mas Eduardo, ela está muito abalada. Segundo o dono do hotel, ela não tem falado com ninguém há dias. Estou indo para lá agora. Melhor esperar. A polícia está lidando com a situação. Renato está resistindo à prisão e pode ser perigoso. Assim que conseguirem tirá-la de lá, te ligamos. As próximas 3 horas foram as mais longas da vida de Eduardo. Ele caminhou pela casa, olhando para os desenhos de Lúcia, para a cama dela ainda arrumada com o ursinho de pelúcia que haviam comprado juntos, para os livros que ela estava aprendendo a ler. Quando o telefone tocou novamente, Eduardo atendeu antes mesmo do primeiro toque terminar. Eduardo? A voz pequena e trêmula do outro lado da linha fez seu coração parar. Lúcia, pequena, você está bem? Eduardo, você não me esqueceu. As lágrimas desceram pelo rosto dele sem controle. Nunca, meu amor, nunca. Estou indo te buscar agora mesmo. Eu guardei o guardanapo, sussurrou ela. Mesmo quando o tio Renato ficou bravo e disse que você nunca mais ia me querer. Eu guardei porque você me prometeu que ia me procurar. E eu cumpri minha promessa, não cumpri, agora você vai voltar para casa. Para casa, repetiu ela, e Eduardo pôde ouvir o sorriso em sua voz. Nossa casa. 6 meses depois, Eduardo estava sentado na mesma calçada da Avenida Insurgentes, onde tudo havia começado, mas desta vez não estava sozinho. Lúcia estava ao seu lado, não mais uma menina de rua assustada, mas uma criança de 7 anos que irradiava confiança e alegria. Ela usava o uniforme da escola, uma mochila colorida nas costas e segurava um sanduíche cuidadosamente embrulhado. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Eduardo, observando-a dividir o sanduíche em pequenos pedaços. Tenho, respondeu Lúcia com determinação. Você me ensinou que quando recebemos algo bom, devemos compartilhar. Eles estavam ali como parte de um programa semanal que Eduardo havia criado, levar comida e apoio para crianças de rua na mesma região onde ele e Lúcia se conheceram. A Fundação Isabela e Lúcia já havia ajudado mais de 50 crianças a saírem das ruas, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas um programa completo de reintegração social. Olha, sussurrou Lúcia, apontando para uma menina de aproximadamente sua idade que se aproximava timidamente. A menina tinha o mesmo olhar que Lúcia tinha meses atrás. Uma mistura de esperança e desconfiança. A sabedoria precoce de quem aprendeu a sobreviver quando deveria estar apenas brincando. Com fome? Perguntou Lúcia, estendendo um pedaço do sanduíche. A menina assentiu, pegando a comida com a reverência de quem sabe que pode ser a única refeição do dia. Como você se chama? Continuou Lúcia. Sofia, respondeu a menina em voz baixa. Eu sou Lúcia e este é Eduardo. Ele é meu pai de coração. Eduardo sentiu o peito se aquecer. Lúcia havia começado a chamá-lo assim algumas semanas atrás, e cada vez que ouvia essas palavras, sentia como se o mundo fizesse mais sentido. Sofia, você quer conversar com a gente? Perguntou Eduardo gentilmente. Enquanto Sofia contava sua história, surpreendentemente similar à de Lúcia, Eduardo observou sua filha interagir com a menina mais nova. Lúcia havia se tornado uma ponte natural entre o mundo das crianças de rua e o mundo dos adultos que queriam ajudar. Ela entendia medos e resistências que nenhum assistente social conseguia compreender completamente. Sabe, Sofia, disse Lúcia, eu também morava na rua. E também tinha muito medo de confiar em adultos. E agora? Perguntou Sofia. Lúcia sorriu e olhou para Eduardo. Agora eu sei que às vezes as pessoas se encontram exatamente quando mais precisam uma da outra. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para o carro, Eduardo perguntou: Você se lembra de como se sentia quando morava na rua? Lúcia pensou por um momento. Lembro. Mas sabe o que é engraçado?
Eu não me lembro de ter pena de mim mesma. Eu sempre soube que tinha algo para dar, mesmo quando não tinha quase nada. Como assim? Bem, no dia que te conheci, você estava tão triste que parecia que ia desaparecer, e eu pensei, essa pessoa precisa de alguém que cuide dela. Então, ofereci meu pão. Eduardo parou de caminhar e se agachou na frente dela. Lúcia, você percebe que foi você quem me salvou, não o contrário? Ela inclinou a cabeça confusa. Mas você me tirou da rua, me deu uma casa, escola, comida. Sim, mas você me deu algo muito mais importante. Você me deu um propósito. Depois que Isabela morreu, eu não sabia mais como viver. Você me mostrou que ainda havia formas de ser pai, de cuidar, de fazer diferença no mundo. Lúcia sorriu e abraçou ele. Então somos uma família de verdade mesmo. Você cuida de mim, eu cuido de você. Exato. Naquela noite, enquanto Eduardo colocava Lúcia na cama, ela pegou uma folha de papel da mesa de cabeceira. Fiz um desenho novo hoje, disse ela. Eduardo olhou e viu uma imagem que o emocionou profundamente. Era um círculo de pessoas de mãos dadas, adultos e crianças, todos sorrindo. No centro, uma menina pequena oferecia algo para um homem alto. Somos nós? Perguntou ele. Somos nós, e Sofia, e Dolores, e Helena, e Marcelo, e todas as pessoas que ajudaram a nos encontrar. E também são todas as crianças que ainda vamos ajudar. Eduardo beijou a testa dela. Boa noite, pequena. Boa noite, papai. Quando saiu do quarto, Eduardo encontrou sobre sua escrivaninha uma carta que havia chegado naquele dia. Era de uma criança de Monterrey, escrita com letra ainda incerta. Senhor Eduardo, meu nome é Miguel e tenho 8 anos. Vi você na televisão falando sobre Lúcia e sobre ajudar crianças. Eu não moro na rua, mas meu pai bebe muito e às vezes machuca eu e minha irmã. Você pode me ajudar também? Eduardo pegou o telefone e discou para Dolores. Temos outro caso, disse quando ela atendeu. Monterrey? Perguntou ela como se já soubesse. Como você adivinhou? Porque chegaram mais 12 cartas hoje. A rede está crescendo, Eduardo. Lúcia plantou uma semente que está se tornando uma floresta. Eduardo olhou pela janela para o quarto de Lúcia, onde uma pequena luz ainda brilhava. Ela gostava de dormir com um abajur aceso, um hábito da época em que precisava estar sempre alerta. Dolores, você acha que conseguiremos ajudar todas essas crianças? Talvez não todas, mas cada uma que conseguirmos ajudar pode se tornar como Lúcia, alguém que cresce e dedica parte da vida a ajudar outras. Um círculo de cuidado. Exato. E tudo começou com uma menina que ofereceu metade de seu pão para um estranho em sofrimento. Eduardo desligou o telefone e se dirigiu para o quarto que havia sido de Isabela, e agora era de Lúcia. Encostou-se no batente da porta e observou sua filha dormindo tranquilamente, o guardanapo do restaurante ainda sob o travesseiro. Ela havia insistido em mantê-lo ali como um lembrete de que milagres podem acontecer nos momentos mais inesperados. Obrigado, pequena, sussurrou ele, por me ensinar que a vida sempre oferece uma segunda chance de amar. Do lado de fora, a cidade do México continuava sua dança noturna de luzes e sonhos, mas dentro daquela casa, 2 almas que se encontraram no momento certo haviam criado algo maior que suas próprias histórias. Uma prova de que a compaixão pode transformar não apenas vidas individuais, mas o mundo inteiro, um gesto gentil de cada vez. No último desenho de Lúcia colado na geladeira, estava escrito com sua letra caprichada: família é quem escolhe ficar, mesmo quando é difícil. Eduardo sorriu, sabendo que algumas das melhores histórias do mundo começam exatamente assim, com alguém pequeno oferecendo algo grande e alguém perdido encontrando seu caminho de volta para casa.